early for me. A little fucking late, you mean? Besides, if you aim to cheat the devil, you owe him an offering. Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel com a revisão e as teorias do quarto episódio da segunda temporada de Westworld. Mas se essa é a primeira vez que você me vê, por favor inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação para receber mais vídeos como esse. Bora lá? E finalmente tivemos o episódio que seria focado na narrativa de Bernard. E conforme previsto anteriormente, além de ser cheio de revelações, também seria um dos que mais teríamos que prestar atenção. O episódio começa com Clementine abandonando Bernard na entrada de uma pequena caverna, onde, para nossa surpresa, ele encontra Elsie, que todos nós achávamos que tinha morrido na primeira temporada. Como Bernard tem baixo nível de fluido cerebral, Elsie explica que o código de Bernard nesse momento está flutuando e ele não consegue ter a noção de tempo. Ele não sabe se o que está acontecendo é presente ou passado, o que nós já sabíamos, mas agora ele parece perceber quando está lembrando de alguma coisa, por exemplo, no momento que ele não consegue uma resposta de Elsie. Nesse momento da história, eles acessaram o laboratório número 12, e se você acha que é o mesmo que ele estava com Charlotte, você está enganado. O laboratório de Charlotte é o de número 14. Quando Charlotte entra com Bernard nesse laboratório, ela sabe que isso seria uma surpresa para Bernard, e Bernard também fica surpreso ao ver o local. Mas durante as memórias fragmentadas de Bernard, podemos ver que ele tem o conhecimento não apenas dos laboratórios, mas também de toda a rotina com os hosts drones. E o mais importante, se William e a Delos estavam fazendo experimentos sem que Robert soubesse, como eu disse no vídeo anterior, esconder isso seria muito improvável. Robert aparentemente não apenas sabia da existência dos laboratórios, como mandou Bernard imprimir e buscar uma unidade de controle nova. Teoricamente, esses experimentos deveriam ser feitos sem o conhecimento de Robert Ford, e temos duas indicações para isso. A primeira é que na entrada do laboratório podemos ver o mesmo símbolo que estava no diário da mulher do parque indiano, que acabamos descobrindo que é Emily, a filha de William, mas vamos deixar isso para mais tarde. E a segunda é quando Elsie olha para o centro de operações e percebe que o sistema operacional usado é completamente diferente do usado no parque. Como nesse episódio podemos ver que James Delos é o primeiro humano a tentar viver através de um corpo artificial, e esses laboratórios são exclusivos para experimentos onde se transfere a consciência para o corpo de um host, e sabendo que Robert acha que a humanidade é uma espécie falha e não muito confiável, como podemos ver em um discurso dele com Bernard no galpão onde os hosts desativados ficam guardados, essa unidade de controle é provavelmente para evitar que a humanidade tenha acesso aos dados e às informações sobre o programa que vem sendo desenvolvido por pelo menos 30 anos desde o afastamento de James Delos do comando de sua companhia. Depois de pegar a unidade de controle no laboratório 12, Bernard dá a ordem para os hosts drones matarem todos os humanos no laboratório e depois se matarem. Isso tudo para encobrir que Robert sabia da existência dos laboratórios. Agora, deixando um pouco de lado a história de Bernard, tivemos grandes revelações da história. E a primeira delas é a aparição de James Delos, no que ele a princípio acredita ser a sua recuperação após algum procedimento médico. No entanto, em algumas poucas frases trocadas com William, ele percebe que não sobreviveu e que está em um corpo artificial. E é aí que temos mais um dos famosos saltos na narrativa. A princípio, ele percebe que não está em seu corpo, depois descobre que a sua mulher morreu de ataque cardíaco e que esse procedimento por qual passou tem mais ou menos 7 anos. Todo esse processo com James é realizado centenas de vezes, até que bem próximo dos acontecimentos do final da primeira temporada, podemos ver uma explicação de William para James Delos. Aparentemente, mesmo que suas funções cerebrais estejam funcionando a princípio em um corpo artificial, após alguns dias o cérebro de alguma forma rejeita o novo corpo e existem travas e falhas e o processo tem que ser reiniciado. Existem pelo menos 2 dados que corroboram minha teoria de que Robert transferiu sua consciência para o mainframe do parque. A primeira, como eu mencionei anteriormente, é que Robert se comunica regularmente com William dentro do novo jogo. Mas isso poderia ser apenas uma programação para quando ele tentasse alguma coisa que não fosse permitida por Robert, como pudemos ver em Pariah quando ele tenta recrutar o bando do El Laço. No entanto, nesse episódio, temos um aviso esporádico, quase sem propósito, onde Robert fala através da filha de Lawrence que uma boa ação não redime de todos os pecados, o que meio que parece ser uma indicação de que ele está olhando todas as suas ações. A segunda é que, de alguma forma, a Delos chegou à conclusão de como transferir a consciência para um corpo artificial.
E aparentemente essa informação está dentro do corpo de Peter Bernard, o pai de Dolores, o host que Bernard tinha visto um software similar aos dos laboratórios, com um banco de dados maior que o do próprio parque. Agora vamos teorizar que a unidade de controle que Bernard imprimiu era de fato a consciência de Robert. Isso seria posteriormente colocado dentro de outro lugar. Não acredito que Robert se colocaria dentro de apenas um host. Na minha opinião, ele colocaria essa consciência dentro da subrede que Bernard menciona no primeiro episódio. A mesma subrede que ele usa para encontrar Bernard. Isso explicaria porque o pai da Dolores conseguiu escapar até agora de Charlotte e por que Bernard conseguiu acessar o arquivo encriptado dentro de sua central de comando. Mesmo que a história seja em sua maior parte sobre Bernard, ainda podemos acompanhar alguns acontecimentos entre William e Lawrence. Mais uma vez, William percebe que tem que fazer uma rota diferente dentro do parque por causa das mudanças de Robert. E dessa vez eles devem ir até Las Mudas, que é a cidade onde Lawrence tem esposa e filha. Lá eles se deparam com os confederados que Ted deixou escapar do Fort Forlorn Hope. E nesse momento podemos ver uma certa mudança no personagem de William. Pela primeira vez na série, desde que ele encarnou o personagem do Homem de Preto, ele se importa com o que vai acontecer com os hosts. A cena toda é muito bem feita, com os cortes entre a cena principal e a lembrança de encontrar sua mulher morta. Quase como se ele não tivesse conseguido salvar sua esposa, mas poderia salvar os hosts e se mostrar diferente do que sua esposa acreditava que ele fosse. Mas por melhor que seja a motivação e como foi filmada, o melhor da cena é a narrativa que ele faz sobre a morte para o Major Craddock e como ele desmantela o grupo confederado, no que para mim foi um dos pontos altos do episódio. Os outros dois acontecimentos inesperados nessa narrativa através de William é ele ser visto como herói pelos moradores de Las Mudas, que até organizam um pequeno grupo para ajudá-lo a chegar até Glory. A segunda é que enquanto estão a caminho se deparam com Emilia, a filha de William, que é a mesma que consegue escapar do tigre no episódio anterior e escapar da Nação Fantasma nesse episódio. E o melhor de tudo é que ao invés de fugir do parque, ela continua sua jornada para encontrar o laboratório que estava em seu diário. Talvez a sua motivação fosse mais simples do que imaginávamos e ela estivesse atrás do projeto em que estava seu avô James Delos. Mas como esse vídeo é sobre previsões e tivemos uma dose enorme de Dolores e Ted nos primeiros episódios e de Bernard nesse último, e principalmente tendo em vista que o nome do próximo episódio é A New World, um mundo novo, tenho certeza que o foco da história será entre o núcleo de Maeve, Hector e Sizemore. Como em o último episódio que Maeve aparece, ela está sendo atacada por um samurai, vamos ter o vislumbre do parque que se passa no Japão feudal. E não será uma pequena aparição como foi o caso do parque indiano, uma vez que o cast oficial do episódio 5 conta com muitos atores orientais, e entre eles temos muitos nomes conhecidos como o de Avery Wada e Sonny Saito de Letters from Yojima, Kikisu Kezani do recente Perdidos no Espaço da Netflix, Renko Kikuchi de Pacific Rim, e o famoso Hiroyuki Sanada de Wolverine Imortal e o Último Samurai com Tom Cruise. Outra coisa muito interessante no cast oficial é a presença do nome de Anthony Hopkins, mas infelizmente acredito que será alguma cena de flashback. Acho pouco provável mostrá-lo de alguma forma como um dos hosts. Para aqueles que acompanham os meus vídeos, vocês sabem da minha teoria de que talvez Logan, o personagem de Ben Barnes, estivesse de alguma forma envolvido nos acontecimentos recentes do parque, meio que de alguma forma prevendo a ameaça dos hosts de Robert Ford. Infelizmente, essa teoria está quase morta, uma vez que o William fala para James Delos que a sua filha se matou e que seu filho sofreu overdose por uso de drogas. E eu só não falo que a teoria morreu porque existe a possibilidade pequena, muito pequena, perto de 1%, de que o William estivesse apenas querendo aborrecer James ainda mais para que ele começasse a apresentar defeito novamente. Então, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver a Maeve e Hector no parque japonês? Qual é o objetivo de Emilia, filha de William? Robert Ford conseguiu transferir sua consciência para fora do corpo? Deixe suas dúvidas e perguntas nos comentários abaixo. Por favor, inscreva-se e ative o ícone de notificação para receber novos vídeos. Por hoje vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!